Olá, pessoal. Essa é a nossa aula sobre CMMI. Nesta aula, vamos ter uma breve introdução, depois vamos saber o que é o CMMI, o modelo, os benefícios do CMMI, quem usa CMMI e as referências bibliográficas. CMMI, Introdução. Toda empresa é uma empresa de software. Esta frase chama a atenção para a importância do software dentro de uma organização, o que nos leva a uma forte preocupação quanto à qualidade do processo de desenvolvimento de software. Normas e recomendações. Vários conjuntos de recomendações e normas vêm sendo propostos para obter qualidade do processo de desenvolvimento de software. Dentre elas, destacam-se as normas ISO, o PMBOK, o CMM e o CMMI. Mas o que é o CMMI? Primeiramente, vamos ver o que acham que ele é. O CMMI é um modelo de documento de processo pronto para ser aplicado nas organizações. Mas o que realmente ele é? Ele é a sigla para Capability Maturity Model Integration, ou, em português, Modelo de Maturidade em Capacitação e Integração. O CMMI é um modelo de maturidade, ou seja, ele é uma forma de avaliar o quão hábil é uma organização para gerenciar seus projetos. O CMMI sugere o que deve ser aplicado nos processos de software das organizações, mas, por não ser um processo de software definido, não diz como isso deve ser feito. Mas quem inventou o CMMI? O SEI, sigla para Software Engineering Institute, um centro de pesquisa federal da Carnegie Mellon University que opera com financiamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele começou, em 1986, a desenvolver um modelo de maturidade de processo e um questionário que ajudaria organizações a melhorar a qualidade dos seus processos de software. Depois de 4 anos de experiências com o framework e com a versão preliminar do questionário de maturidade, o SEI evoluiu esse framework para o Capability Maturity Model for Software, ou CMM, que anos depois evoluiu para o CMMI. Quando foi inventado? Em agosto de 1991, a versão inicial do CMM, ou versão 1, foi revisada e usada pela comunidade de software. Em abril de 1992, foi realizado um workshop com a presença de mais de 200 profissionais e, a partir deste feedback, foi projetada uma nova versão do CMM, ou versão 1.1. O CMM não abordava outras áreas importantes das organizações, como recursos humanos e engenharia de sistemas. Isso desencadeou a criação de uma série de outros modelos, como o System Engineering, o SE, o Software Engineering, o SW, o Integrated Product and Process Development, o IPPD, e o Supply Sourcing, o SS. As diferenças de estruturas, formatos e formas de medir a maturidade causaram uma certa confusão na compreensão desses modelos. E em agosto de 2000, nasce o Capability Maturity Model Integration, ou CMMI, com a finalidade de integrar os diversos modelos para CMM. Para que serve o CMMI? O objetivo principal é guiar as organizações para conhecerem e melhorarem seus processos de software. Há uma importante divisão dos níveis de maturidade em que o processo de software se encontra. O modelo. Processo. Um processo pode ser definido como um conjunto de atividades, métodos, práticas e mudanças que as pessoas devem usar para desenvolver e manter produtos ou serviços. Análise de processos de TI. Segundo o CMMI, existem 3 tipos de análise sobre processos de TI. Capacidade. Essa análise descreve a gama dos resultados que podem ser obtidos com o uso de processos. Desempenho. Analisa o atual estágio dos processos e os resultados obtidos pelo seu uso. E maturidade. Analisa até que ponto um processo específico está definido, gerenciado, mensurado, controlado e é efetivo. Maturidade implica ter potencial para um crescimento consistente, aplicando os processos de software em projetos da organização. O modelo, representações, abordagens. O CMMI, visando fornecer uma maior flexibilidade, admite 2 abordagens, uma por estágio, como o CMM tradicional, e outra contínua,
semelhante à ISO IEC 15504. Representação por estágio. Na representação por estágio, a organização deve alcançar um conjunto de objetivos pré-definidos para todas as áreas de processo estipuladas pelo modelo para alcançar o próximo nível. Representação contínua. Na representação contínua, é possível que sejam selecionadas áreas de processo para a implementação dos objetivos de qualidades e maturidades, possibilitando assim o cumprimento apenas dos objetivos gerais e específicos de cada área de processo definidos para cada nível de maturidade. O modelo. Níveis de maturidade. Um nível de maturidade é um patamar evolutivo bem definido que visa alcançar um processo de software maduro, baseado na noção de que alguns processos necessitam de mais estrutura e controle do que outros. A representação por estágios contém 5 níveis de maturidade. O nível 1, onde os processos são imprevisíveis, pouco controlados e restivos. O nível 2, gerenciado, onde os processos são caracterizados por projeto e ações que são frequentemente reativas. O nível 3, definido, onde os processos são caracterizados para organização e são proativos. O nível 4, quantitativamente gerenciado, onde os processos são medidos e controlados. E o nível 5, onde o foco é a continuidade na melhoria dos processos. Já a representação contínua do CMMI possui 6 níveis de maturidade. Nível 0, incompleto. O nível 1, executado. O nível 2, gerenciado. O nível 3, definido. O nível 4, gerenciado quantitativamente. E o nível 5, em otimização. As áreas de processo do CMMI podem ser agrupadas em 4 categorias: gerenciamento de processo, gerenciamento de projeto, engenharia e suporte. A gerência de processo, o básico está no foco do processo organizacional, na definição do processo organizacional, treinamento organizacional. E avançado, o desempenho do processo organizacional e a inovação organizacional e o desenvolvimento. Na gerência de projeto, o básico é o planejamento de projeto, o monitoramento e controle do projeto e a gerência de acordos com fornecedores. O avançado é a gerência integrada de projeto, a gerência de riscos e o gerenciamento quantitativo de projetos. Na engenharia, o básico é a gerência de requisitos, desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração de produto, verificação e validação. No suporte, o básico é a gerência de configuração, a garantia de qualidade de produto e processo e a medição e análise. O avançado é a resolução e análise de decisão e a resolução e análise de causa. Disciplinas ou áreas do conhecimento. Engenharia de sistemas. Ela cobre totalmente o desenvolvimento de sistemas, os quais podem ou não incluir um software. Esta disciplina tem foco na transformação das necessidades, expectativas e restrições dos clientes nas soluções do produto e suporte a essas soluções durante a vida do produto. Engenharia de software. Ela cobre o desenvolvimento de sistemas de software. A engenharia de software está focada na aplicação sistemática, disciplinada e abordagem quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de software. Desenvolvimento integrado de produto e processo. É uma abordagem sistemática que prioriza a colaboração dos stakeholders relevantes através da vida do produto para melhorar, satisfazer as necessidades, expectativas e requisitos dos clientes. O processo para suportar uma abordagem IPPD, como ela é conhecida, deve ser integrado a outros processos na organização. Fontes de aquisição. Assim como os esforços de trabalho mais complexos, os projetos podem utilizar fornecedores para executar funções ou adicionar modificações aos produtos que são especificamente necessários para os projetos. Benefícios do CMMI. Execução. Prioriza a execução de tarefas e atividades dos recursos e aumento da produtividade. Controle dos projetos. Resulta em projetos mais organizados, facilitando atingir as metas e cumprimento do orçamento. Qualidade do próprio produto. Identifica as necessidades reais do cliente. Relacionamentos internos.
diminui os conflitos, a sobrecarga de funcionários e oferta incentivos financeiros para os envolvidos. E nos relacionamentos externos, proporciona ganhos em concorrência e melhor seleção dos fornecedores. Quem usa o CMMI? Organizações. Organizações de 94 países usam CMMI para melhorar suas performances. Governos. 11 governos no mundo investem em CMMI para alavancar o desenvolvimento econômico de seus países. Idiomas. Modelos de CMMI já foram traduzidos para mais de 10 línguas diferentes, entre elas o português. Ranking de avaliações. O CMMI divulgou um relatório sobre as avaliações reportadas por país em 2014, no qual o Brasil ocupa o sétimo lugar, com 39 avaliações, e está na lista dos 10 mais. Nos 3 primeiros lugares estão a China, com 722 avaliações, em segundo lugar, os Estados Unidos, com 314 avaliações, e em terceiro lugar, a Índia, com 189 avaliações. Empresas como a Embraer, Serasa, Claro, Itaú, GM e IBM estão entre as empresas avaliadas que obtiveram algum nível de maturidade dos modelos do SEI e do CMMI Institute. Essa avaliação oficial foi feita pelo braço brasileiro da consultoria internacional ISD, Integrated System Diagnostics. Muito bem, pessoal, essas são as referências bibliográficas da nossa aula. Esta foi a nossa aula sobre CMMI. Um abraço e até breve.